Bom dia, gente. Mais um programa Bom Dia com Dica para vocês. E hoje nós vamos falar sobre capoeira. E não existe gente melhor para falar da capoeira como o Contramestre Chocolate, junto com a sua família, estará comigo aqui com uma bela entrevista, falando tudo sobre o mundo da capoeira. Então vamos lá comigo, gente? Bem, gente, estou aqui com o Contramestre Chocolate, estou aqui com o Wallace, filho do Chocolate. Nós vamos falar sobre a capoeira, esse mundo aí da capoeira. Então vocês que gostam de capoeira, prestem muito atenção em tudo que eles vão falar para todos nós, tá bom? Bem, primeiro eu gostaria de agradecer por vocês terem aceitado o meu convite. O Contramestre Chocolate, o Wallace, professor de capoeira, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E eu quero saber como é que a capoeira entrou na vida de vocês. O pai, como foi que a capoeira entrou na sua vida? Se tem gerações antes do senhor, né, que já eram da capoeira e de repente veio esse interesse aí, essa vontade, esse trabalho hoje com a capoeira. Fale um pouco da sua vida enquanto capoeirista, enquanto contramestre de capoeira. Na época que a gente morava na Marambaia, onde é a escola Temístico de Araújo hoje, atrás era um campo abandonado, né? Então a gente jogava bola, no verão a gente jogava bola. Sim. E no inverno era o lago. A gente tomava banho no lago. Não dava para jogar bola, porque era muito fundo. E durante o futebol, os capoeiristas não tinha academia naquela época, não tinha negócio de corda, não tem o que tem hoje. Então os capoeiristas daquela época jogavam capoeira, entendeu? À vontade lá, né? No meio do futebol, né? Quem era da malandragem era, quem não era, né? E assim a gente foi se criando, mas o primeiro contato que eu tive com a capoeira foi aí, e aí depois abri um centro comunitário na Marambaia. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos, na época? Lá no futebol, desde moleque, desde criança, desde moleque mesmo já tinha. Agora, lá no centro comunitário, a partir dos 15 anos a gente tinha que... Era tempo integral naquela época, já tinha. Então a gente era assim, eu ficava na escola de manhã, o dia todo, né? Tipo internamento, na verdade, né? E de lá eu já ia para a escola do lado, que é a escola Tamandaré, que existe até hoje, né? Do lado do posto do Centro 4. Na volta, eu já iria para casa. Para mim ter o direito que tinha naquela época, como tem hoje Bolsa Família, essas coisas, sim, tinha outras coisas que o governo dava. Então eu tinha que frequentar a escola, as duas escolas. Já tinha os programas de governo daquela época. E dentro desses programas do governo, justamente, lá no centro comunitário tinha capoeira, tinha música, tinha tudo que podia ser de cultura naquela época, né? De profissionalismo também tinha. Todo tipo de profissão, carpintaria... Tinha vários cursos lá dentro. Então eu escolhi fazer justamente, eu escolhi a capoeira, mas o meu pai me matricular na época para fazer cavaquinho. E aí o Chocolate fugia para fazer a capoeira. Não era o pagode, era a capoeira, né? Eu fugia justamente. Aí daí é que se gerou, né, o gosto pela capoeira, e aí depois eu saí da escola, acabou o programa, né? A minha idade, eu virei monitor na escola, mas não na época não de capoeira na época, e sim de carpintaria. Aí eu peguei, saí da escola para poder estudar em outro lugar, porque tinha acabado o tempo. Sim. E quando eu retornei no centro comunitário, já era um projeto, entendeu? Assistido pelo governo da época, né?
que atendia de uma maneira diferente, mas com os mesmos programas. Aí tinha capoeira, mas só que quando eu fui ver a capoeira já tinha mudado muita coisa. E aí eu tive que me inserir de novo e começar tudo de novo para poder acompanhar aí a galera que está hoje, né, no mundo da capoeira. E eles, quando eu comecei de novo a treinar capoeira, o Wallace, ele era bebê. O Wallace já vem na capoeira desde o início. Então quando ele nasceu, o pai já estava ali jogando, já estava aprendendo muito. No carimbó, já estava em tudo. No carimbó, interessante. Então o Wallace já pode contar pra gente exatamente de depois que ele cresceu, depois de quando ele ficou menino, começou a ver o papai na capoeira. O que foi que te despertou, Wallace, dentro da capoeira? Foi desde quando? Na verdade, quando a gente era criança, né, não digo só eu, porque também tem a minha outra irmã, a gente acompanhava o papai, mas a gente não era muito ciente das coisas ainda, sabe? Tipo, era legal de ir fazer movimentação e tudo mais, criança tem aquela energia, quer gastar, e devagar a gente foi se inteirando, mas realmente eu digo que a gente começou mesmo a participar, tipo, sentir como se a gente fizesse parte de todo o ambiente, quando a gente veio morar para Uruçanguá, que a gente iniciou os projetos aqui e que a gente começava a atender uma quantidade gigantesca de jovens, adolescentes, crianças, mulheres e tudo mais. E era legal que você chegava, você começava a interagir, muitas vezes aquelas pessoas que não tinham aquela didática de chegar e conversar lá, não conseguiu se expressar e tudo mais. Aí a gente começou a entender que não era só a capoeira e sim o que ela fazia com as pessoas, né? Essa englobação, essa dinâmica que ela tinha e tudo mais, onde todos eram iguais perante a arte, né? Não importava se era mais velho, se era mais novo, mesmo o treinamento que era dado para um, era dado para o outro, sem nenhum tipo de discriminação. Isso atraía muitas coisas, isso também foi criando aquele despertar querer aprender mais, como funciona. Mas o papai foi teu professor, não? Sempre, desde criança. Tá. Né? E assim, eu digo que o que eu aprendi foi acompanhando as aulas dele. Né? Toda vez que ia dar aula, a gente ia e sempre prestei muita atenção na forma da didática, da dinâmica, a forma de falar com as faixas etárias, que também mudava. Né? Essa parte de, quando é mais novo, você brinca ensinando a capoeira, aí os alunos mais velhos você mostra a importância da diversidade cultural, a parte da luta, a parte teatral, a parte das danças, das apresentações, o respeito com os instrumentos, né? E devagar a gente vai se inserindo e a gente vai se descobrindo. Né? Bem, no meio da capoeira a gente conhece aqui o contramestre como Chocolate, mas como é o nome do contramestre do Chocolate? Meu nome é Valteci Rodrigues da Silva. Aí tem o Wallace, mas tem o Wallace que no meio da capoeira é conhecido como Wallace. Eu sou o graduado purístico. Tá. Então a gente tem o nosso nome e lá no meio da comunidade da capoeira cada um tem um nome, é isso? Acontece ou não? Sim. É conhecido como um nome. Mas às vezes tem capoeirista que não ganha nome. Sim. Entendeu? Por exemplo, o mestre Abel, que é o meu mestre, ele nunca conseguiram, ele ganhou vários codinomes, na verdade, né, apelidos, mas nunca nenhum fechou com ele. Aí por hoje ele é conhecido como o Mestre Abel. Mas a história do nome da capoeira, na verdade, era que na época que deram a liberdade para todos os negros, todo negro era Tião, todo negro era José, entendeu? E como ele não tinha identidade nem certidão de nascimento, aí dentro dos quilombos os negros eram conhecidos pelos codinomes. Ninguém dizia o nome. Até porque quando um negro, naquela época, aconteceu alguma coisa com ele, né, e ele matava alguém, não tinha como acusar. Isso é um dos fatos, né, que eles usavam bastante codinome. Dessa questão dos nomes, né? Então tem todo esse contexto histórico também que traz para hoje mesmo, né? Inclusive essa questão dos nomes, muito interessante. Então, já que o senhor começou a falar exatamente desse contexto histórico,
né, de toda essa história, né, dos negros da época, né, eu gostaria que o senhor, junto com Wallace, falasse um pouquinho assim da história da capoeira pra gente. Eu gosto assim, de começar a falar sobre a capoeira, mas o que era legal, que quando você vai estudar um pouco, é que naquela época o negro ele sobreviveu muito, mas através do escambo, da troca, né? Sim. Porque não tinha dinheiro. Então era a troca de favores, era mão de obra, era o conhecimento que ele tinha da herança que foi deixada para ele pelos seus antepassados, que são os negros escravos mesmo que vieram, né? Das suas tribos, né? Que falando assim de uma maneira assim mais simples, que você passa a estudar a história dos negros, aí você vem dos escravos que vieram para o Brasil, mas eles se misturaram com várias raças, né? Que já tinha índio, já tinha mameluco, já tinha caboclo, já tinha... Então, o que aconteceu nessa mesclagem toda foi assim, eles fizeram, né, com tudo isso, porque o Brasil já era rico. Sim. Mas ao passar dos anos, quem passou a pesquisar isso pôde ver o valor da cultura que é deixada para nós. Eu acho assim que hoje o negro, por ele ter começado a sua vida por humilhação, naquela época o bullying já existia há muitos anos. Inventaram o nome agora, mas já existia, né? Por humilhação e submissão, na verdade. E aí ele né, nisso, ele já foi construindo a sua história. Mesmo com humilhação, mesmo passando o que ele passou. Hoje, quem está aqui aproveitando, os jovens, deixar até um recado para a galera. Pode dar esse recadinho aí. Aproveitem, porque você viver a vida aí, né, apanhando, sofrendo, humilhações, né, bullying e outras coisas a mais. E tem tanta coisa bacana que você pode fazer, não só a capoeira, como o carimbó e outras atividades mais, né? Mas o legado que o negro deixou para nós não foi só o feijão e outras coisas, e samba e capoeira, não, entendeu? Foi assim uma herança de saber viver, de sobreviver, luta, né? de luta. De luta. E hoje, a capoeira, o pessoal às vezes fala e tal, não, mas capoeira não é dança, não, gente. Capoeira é luta, entendeu? Porque o negro, ele foi esperto. Enquanto o patrão estava olhando e ele estava lá batucando e tocando os instrumentos dele e pulando aí, entendeu? E fazendo samba de roda, o samba de roda era disfarçado. Então o que acontece? Para os feudais daquela época, né, eles olhavam, os patrões, os fazendeiros olhavam, negro engraçado, apanha, come mal, entendeu? Apanha para acordar, apanha para trabalhar, apanha para dormir e ainda consegue dançar. Quando ele virava a costa, aquilo não era dança, estavam treinando para fugir. Por isso que a capoeira é luta. Isso é interessante também, muita gente prestar atenção nisso. Capoeira é luta de arte marcial brasileira. Então eu posso... Patrimônio brasileiro, hoje. Então eu posso dizer que a capoeira é uma arte marcial. É, brasileira. É uma arte marcial. Gente, eu também pensava que era dança. Muito bom saber disso. Que você pode usar a capoeira também para se defender. Autodefesa. Autodefesa. Olha, muito interessante. E o Wallace, o que tem para falar desse contexto aí? A gente tem uma matéria, né, dentro da capoeira que a gente estuda a construção dela. E a gente percebe, resumindo, né, que a capoeira ela originalizou de várias culturas de povos africanos. Então, até mesmo o modo de se fazer a roda, né, o modo de ter instrumentos, ter uma musicalidade, ter palma, ter, como a gente conhece hoje, a vestimenta branca, tem tudo um contexto histórico, né? Não vem, tipo assim, não foi uma pessoa que chegou e, não, já vem dos antepassados, mas era totalmente brasileira. E, assim, não só, antes mesmo da abolição, os senhores, né, já usavam os capoeiristas
para, por exemplo, ele queria fazer uma entrega, né? Só que o caminho era muito longo, ele mandava o quê? Um escravo que era capoeirista. Porque se alguém tentasse assaltar ele tinha como se defender, entendeu? Então, isso que a gente chama que é a forma que eles tinham de utilizar a capoeira a favor deles, né? A favor deles. E também, não só isso, como também tem registro depois da abolição, que vários presidentes, deputados e tudo mais, na época, usavam capoeirista como sua guarda pessoal. Até mesmo a polícia chegou a usar um tempo, somente na Bahia. Porque, pensa bem, como é que você ia fazer para você repreender um povo que tinha acabado de ganhar liberdade e que era a maioria? Né? Então você tinha que usar pessoas que entendiam como ele funcionava. Sim, Né? sim. E assim, um contexto histórico, como o papai tinha falado, da capoeira em si, a gente começa a entender que praticamente, se você chegar, a gente diz assim, que a capoeira ela veio junto com os escravos sendo difundida, e hoje em dia ela é tão conhecida que se você chegar em qualquer país, né, a maior difusor da língua brasileira é a capoeira, porque não existe a musicalidade da capoeira em outro idioma. É tudo língua brasileira. É verdade. Inclusive, às vezes a gente faz muita associação da capoeira com a Bahia, né? Às vezes a gente associa muito isso, capoeira, Bahia, principalmente quem é de fora. Mas não é bem só a Bahia, né? Foi o início da difusão, foi lá, através dos mestres antigos, que foram mais conhecidos, como mestre Bimba, mestre Parquinho. Mas a capoeira depois ela ganhou praticamente o mundo todo. Né? Já tinha capoeira no Rio de Janeiro, já tinha capoeira no Ceará, Pernambuco, já tinha capoeira, existia. Tem um registro que uma vez, eu posso até afirmar isso que eu vou falar aqui, que foi até uma oficina que eu participei do mestre Luiz Carlos. E ele trouxe para nós, nessa oficina, o primeiro indício, tá entendendo, do carimbó no nosso estado. Um negro tocando um tambor, um outro tocando um birimbau e uma negra dançando carimbó. Primeiro indício da capoeira no carimbó. E o carimbó na capoeira. Interessante. Entendeu? Muito bacana isso aí. Esse registro que ele mostrou, eu fiquei encantado por isso. E saber. A Ilha de Marajó. Lá na Ilha do Marajó. Marajó. E contramestre, né, como eu tenho que chamar, Chocolate, qual a importância da capoeira para sua vida? Cara, o que eu posso te falar é o seguinte, que muitos mestres aí falam todo dia. A capoeira é ela que me acorda todo dia, né? Ela que me dá forças e energias. Eu tenho uma visão, assim, eu tento passar para os meus alunos, para os alunos dos meus alunos, que há muito tempo atrás tinha um mestre que falava, né, que a capoeira ia ganhar o mundo como ganhou hoje. Entendeu? Aí eu já falo o contrário para eles. Vocês são capoeiristas, então a capoeira está no mundo todo, é você que tem que correr atrás. Então a minha visão é essa, eu acho que hoje eu sobrevivo da capoeira. Tá entendendo? Eu tive que parar de fazer meus instrumentos, estou até acabando aí, ó. Entendeu? Então... já vamos falar disso. Isso, e eu tive que parar para poder, olha só, tá aqui uma hora, a galera tá chegando aí. Mas, assim, hoje a capoeira, ela, para quem, por exemplo, assim, se dedica mesmo a ela, é filosofia de vida, né? Filosofia de vida. Se você não tiver um argumento que te impeça, um argumento, porque o argumento, na verdade, é a gente mesmo, né? Eu acredito nisso. Sim. Tá entendendo? Você mesmo é testemunha disso porque nós trabalhamos muito tempo juntos. Eu fiz muitas apresentações em vários lugares que você esteve. Na escola. E a minha vida é isso. Eu trabalho em Ananindeua, eu trabalho em Marituba, eu trabalho em Juiz-Cefé, em todos os lugares. E meus alunos também estão indo no mesmo caminho. Hoje a capoeira, não só
da União Capoeira, e sim e outros mestres que fazem um trabalho maravilhoso, né? O que eu faço para mim, na verdade, eu quero para todos, mas eu também não posso, né, obrigar ninguém a gostar disso. Sim, Sei sim. que isso aí é a minha razão da minha vida. Poxa, Primeiro, que legal. Isso. meu Deus, né? Minha família, logicamente, depois minha capoeira. E pro Wallace, a capoeira na vida deste jovem aí que aprendeu tanto com seu pai, qual é a importância da capoeira na tua vida? Eu costumo dizer que a capoeira em si, ela usa a representação da roda de capoeira, né? Ela é tudo, né? É como se fosse um mundo ali dentro. Tem pessoas que têm mau índole, tem pessoas que estão ali só para brincar, tem pessoas que estão ainda se descobrindo e tudo mais. Qual é a nossa missão enquanto educador? Transformar e mostrar para essas pessoas que não só com a capoeira, mas sim como indivíduo, elas têm que se tornar atuantes dentro de uma sociedade, né? Onde elas não fiquem apenas à mercê de ideias, não como só nossa, como de outras diretrizes, né? Não é, a gente sempre diz isso, não é porque a gente ensina que temos total razão. Pelo contrário, a gente quer tornar seres pensantes, alunos que consigam contribuir. Como a gente costuma dizer quando estou dando aula, não é só dizer que está errado, é mostrar por que está errado e como fazer o certo, né? Que é sempre estar procurando melhorar. E com isso a gente consegue estar mudando, né? Até mesmo a forma da família, que às vezes não está tão próximo, enxergar a capoeira. A gente tem vários relatos de familiares que às vezes não acompanhavam os filhos em nenhuma atividade e hoje participam quase que 100%. Devido a entender esse trabalho, ver a diferença do filho antes e após. Então a capoeira a gente não pode ver só como arte marcial ou como uma atividade. Então a capoeira educa. Com certeza. Isso aí, educa. Capoeira educa porque o Wallace começou desde novo, né? Aí depois do Wallace veio a Cláudia sempre acompanhando. Depois veio o Macio, que está ali. Depois veio a Carminha, que hoje, né? Bem, aí dentro do projeto, o que eu fiz? Eu peguei e dividi as tarefas entre os mais velhos e os mais graduados. Sim. Não por ser só os meus filhos, né? Chamei também os outros alunos também que têm uma graduação mais alta. E aí eu dividi. Então um cuida da parte cultural, da história da capoeira e tal. E aí eu tenho aqui outros que trabalham com a musicalidade. No caso aqui, tem o Cristiano. Ah, o Cristiano. Ó, vocês podem ver que é uma família de capoeiristas. Então vem, Cristiano, aqui conversar um pouco com a gente. E aí, Cristiano? Olha, cada um aqui já disse o seu nome, seu codinome, né? O apelido, como a gente pode dizer, dentro da capoeira. Qual é o teu, Cristiano? O meu é Macio. Macio, de Macio. Ah, Macio. Por que te colocaram esse nome na capoeira? Porque na verdade é um sarcasmo. Como dizer, esse cara não é nada macio, entendeu? Ah, tá, entendi. Então, Macio, eu consegui, tá vendo? A importância da capoeira para tua vida, como é ser filho de um contramestre, irmão aqui de outro capoeirista também, como é conviver com a capoeira aqui em família. Conta aí pra gente um pouco da tua história. Pra mim, pessoalmente, é um privilégio praticamente nascer na capoeira, entendeu? Eu tive acompanhando o trabalho do meu pai desde pequeno, entendeu? Eu treino mais ou menos há uns 17 anos, tenho 20, Nossa. menos 3, entendeu? Bom Mas, assim, na capoeira, eu observo mais ou menos assim. Eu só consigo trocar uma ideia mais ou menos aqui contigo, trocar um conhecimento contigo por causa da capoeira, entendeu? Essa educação de chegar, conversar com você, de saber trocar um conhecimento, chegar numa sala de aula e falar com os alunos, saber que tipo de linguajar eu vou usar para chegar ali naquela pessoa, entendeu?
se você vai dar aula para criança, você tem que ensinar brincando. Se você vai dar aula para um jovem, você já tem que ser um pouco mais sério, ser um pouco mais realista, entendeu? Isso vale como você é professor, você deve saber muito bem. Sim. E então a capoeira me ensinou tudo isso, então eu sou muito grato por nascer nela. Até coisas como cuidar da minha filha, eu aprendi na capoeira, entendeu? Valores familiares, entendeu? Então a capoeira ela não é só aquela arte marcial que você vai ali, levanta a perna e vai embora para sua casa. É família. Sim. Família. Tu também dá aula ou não? Dou aula. Tens algum projeto? Eu dou aula no colégio, no momento está parado por causa da pandemia, mas no colégio Gregório, ali no Pará. E eu dou aula no projeto na creche do Irapuru, lá em Icuí. A gente tem um projeto lá, com os meninos lá do condomínio do Irapuru, bem bacana. E até de eu poder dar aula, só consigo dar aula hoje em dia porque eu observei meu pai dando aula, eu dei aula, ele me botou cada aula nos projetos dele, eu ia aprendendo, pegando experiência, entendeu? E tudo isso foi muito gratificante para mim, foi um privilégio, entendeu? Para mim, ter nascido e aprendendo tudo isso, ser filho dele, na capoeira e tudo mais. Na hora que de repente assim de um desentendimentozinho, não rola o jogo dos três? O que vocês... Rola o jogo? Não. Ou não? Olha, tu me respeita, pá, não pode, não sei o que, não rola o jogo. Particular, casa, por exemplo, teve um atrito em casa. Isso. É isso que é maravilhoso na capoeira. É isso que você eu pode quero cobrar saber. nela. Não rola os traços pra colocar eles na linha. Não, ele vai, tudo é educação lá dentro. Então não tem jogo de capoeira dentro de casa como castigo. Não tem. Na capoeira eu converso com ele. Que é interessante que hoje, né, ele é muito tímido, na verdade, então para ele ter essa forma de se expressar, sim, ele ganhou com a capoeira. E hoje ele é o instrutor de música, né, da União Capoeira aqui na Ananindeua, junto com o graduado Tatu, que hoje está trabalhando também. Fazendo um bom trabalho, né, de musicalidade e tal. Eu tem que pesquisar, porque se trazer informação errada aí fica difícil, porque os alunos hoje em dia têm armas, né, que é a internet. Então não dá para enganar, tem que pesquisar, que é interessante. Entendeu? E aí ele pode falar um pouco desse trabalho dele, né, na verdade. Como músico. Como é, Cristiano, você como músico dentro da capoeira? Na capoeira, a música, ela é tão boa, às vezes tão ruim. Ela é uma desvantagem e às vezes uma vantagem pra gente, porque pro capoeirista é muito bom aprender as músicas, ensinar e tudo mais. Mas a gente, por cantar na roda de capoeira e bater o tambor e tal, ter todas as músicas, a gente é muito associado ao candomblé, a macumba, entendeu? Essas coisas todas. Sim, entendo. Então, assim, existe a diferença das músicas da capoeira, candomblé, existe vamos dizer assim, a diferença de religião para arte, entendeu? E essa divisão ela foi feita lá com os escravos, entendeu? O meu pai acabou de citar aqui, você já vai entender. Os negros estavam ali, tinham acabado de trabalhar e tal, e eles estavam tocando, cantando, dançando, e o feitor, passava lá, olhava aquilo, como eles estavam cantando as músicas e tal, eles achavam, não, eles estão dançando, então deixa eles. Aí passava, quando eles viravam a costa, como meu pai disse, eles começavam a lutar. Então a capoeira sempre teve essas músicas para disfarçar, era um modo de sobrevivência deles, entendeu? Então por isso que ela foi agregada até os dias de hoje, graças a Deus, estamos aí cantando. Então, isso é muito importante passar adiante, entendeu? Esse preconceito, eu acho que muitos alunos meus já sofreram esse preconceito de ser comparado, tu é capoeira, tu é macumbeiro, tu é isso, tu é aquilo, entendeu? E eu achei muito importante comentar isso, essa diferença, que na verdade era o jeito, vamos dizer assim, né? Uma estratégia de sobrevivência deles, ter que cantar para disfarçar a luta deles. Realmente eu vejo muito interessante falar mesmo dessa questão da religiosidade, né? Porque realmente as pessoas confundem, até pelo material que é usado, né? O atabaque, o berimbau, o ritmo,
né, do bater do atabaque. Então as pessoas acabam associando candomblé e outras. Então é muito interessante mesmo você falar dessa diferença, né? Porque a gente sabe que a gente vive também num preconceito religioso aí. Hoje está muito mais forte. A gente consegue ver. Então você, enquanto músico, é muito interessante ter falado isso mesmo. Que bom, é bom. E também vale ressaltar que, assim, antigamente os negros lá na Bahia já vieram numa tendência afro-religiosa, então eles seguiam a tendência deles. Mas não quer dizer que todos os capoeiristas seguiam essa mesma tendência. Tanto prova que outros capoeiristas, todo mundo tinha sua religião separada. Mas eles trouxeram como tendência, por exemplo, os instrumentos. Agora existem uma pequenas diferenças que trocam. Por exemplo, você está vendo aqui que tem cordas. Se você for, por exemplo, no terreiro e tudo mais, não tem cordas nos instrumentos. Sim. Então são outras diferenças que a gente depois começa a explicar, todo mundo começa a entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não quer dizer que porque você, às vezes, é de um afro-religioso, ou então você é católico, ou você é evangélico, você não possa praticar. Pelo contrário, ela é aberta a todos. Bem, mestre, quando a gente vê a capoeira no seu exercício em vários lugares, a gente vê muitos homens, né? Muitos garotos, geralmente são meninos. Como é que fica essa questão da inclusão da mulher na capoeira? A gente vê bem pouco, mas tem esse trabalho da mulher vir participar, fazer capoeira. O que o senhor pode falar sobre a presença feminina na capoeira? Olha, eu acho assim que hoje a capoeira ela tá mais aberta para isso, porque antigamente a mulher só ia para roda de capoeira ou para fazer o samba de roda ou para bater palma. Né? Só isso, não fazia mais nada. Era proibido a mulher jogar capoeira. Era proibido até a mulher pegar nos instrumentos. Né? Mas hoje aqui, principalmente aqui no nosso trabalho, a gente atende não só as mulheres, né, que o trabalho de inclusão que a gente desenvolve, ele é muito grande, né? Cegos, autistas. E falando em mulher, a gente tem uma mulher aqui com a gente, né? Tem a dona Yolanda, tem a dona Margarete, né? Tem a Sol, são todas cegas. Né? E o que é interessante é que ela já tem uma idade, né, bem, né, já são idosas, né, mas elas não moram muito longe e vêm para a capoeira. Só marcar Participam, né? E aqui o trabalho que a gente desenvolve com o menino, com o homem, do mesmo jeito a gente trabalha com as meninas. Tá. Não tem E como a família toda é de capoeirista, parece que tem uma mulher dentro aqui da família capoeira, que é a esposa do Wallace, que é a Raquel. E eu vou chamar a Raquel aqui para conversar com a gente. Vem aqui com a gente, Raquel. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. E aí, como é ser esposa de um capoeirista e já está integrada na família de capoeiristas, né? De contramestre, de professores? Conta um pouco da tua história, como tu chegaste na capoeira. Eu conheci a capoeira pelo projeto da escola, lá na escola Benção Ramos. E logo de início eu ingressei junto com meus irmãos também, né? De início era só para conhecer, era algo novo, bateu a curiosidade e a gente ingressou. Só que como a capoeira era rica, né, tem um dialeto bem diverso, podemos falar assim, foi algo assim que eu realmente me encantei. Eu já tinha feito também outras artes marciais, com experiência tipo jiu-jitsu. Eu gostei, mas também não era algo que eu queria levar para minha vida como uma capoeira. E foi então que a gente ingressei mesmo e desde então estamos aí. Ah, legal, que bom. Mas quando tu olhou a primeira vez assim para capoeira, tu chegou a achar que por ser mulher tu não iria poder fazer capoeira, tu não ia poder entrar naquele grupo, no projeto da escola, ou não? Tu já foi e eu vou participar? Não, logo de início eu tinha
a maioria era homens mesmo. De mulher tinha só as novas alunas também que queriam conhecer, mas também não era a minoria. Mas a recepção foi muito boa, então não teve essa diferença não. Foi bem receptivo. E não bateu essa... Então você, enquanto mulher, não sofreu preconceito por ser mulher e querer entrar na capoeira? Não. Foi bem recebida? Foi sim. Principalmente pelo Wallace. É. Que bom, é isso aí, muito bem. E a Raquel tá aí na capoeira? Então, sim. Desde o início foi bem receptivo e aqui nós desenvolvemos um projeto assim, bem profissional. Todos têm o seu lugar, não importa a idade, todos são importantes, desde o pequenininho até os mais idosos, como no caso de Yolanda, a dona Margarete, que elas não põem dificuldade, são até uma inspiração para os mais novos, pelas dificuldades, mas por isso não são, como posso dizer, Excluída, né? Excluídas, nem afastadas. Por o contrário, são sempre incluídas em todas as atividades. Até também nós temos um nosso aluno que tem uma paralisia cerebral, que é o Miguel, mas também ele toca, ele joga, ele bate palma, da maneira dele. A gente também não impõe, não, é desse jeito, tem que ser desse jeito. Todos têm a sua maneira de jogar, de tocar, de treinar. E isso é muito importante, foi isso que me fez cativar na capoeira. Então, mulheres, venham para a capoeira, vocês podem ver aí o exemplo da Raquel. Então a Raquel vai fazer um convite aí para as mulheres, porque os homens sempre são convidados, né? Mas as mulheres, eu gostaria que elas fossem convidadas pela Raquel. Olha só, como a mulher está ganhando o mundo, né? Então você também tem seu lugar aqui na capoeira. Venha fazer parte, conhecer o nosso projeto, que você vai ser bem recebido. Opa, que bom, muito bem. Bem, a capoeira não é só jogar, a capoeira não é só usar roupa branca, a capoeira também tem os seus instrumentos, os seus equipamentos. Então a família aqui capoeirista, né, vão mostrar pra gente o funcionamento de alguns instrumentos que são importantes, que a gente conhece um pouquinho, que tem na capoeira. Vamos lá mostrar um pouquinho? Bem, gente, então vamos lá conhecer os instrumentos da capoeira. Então nós estamos aqui com o Cristiano. O que o Cristiano vai apresentar aí pra gente? Temos aqui o pandeiro, tem o berimbau, o atabaque, temos o agogô. Bem, então a gente vai fazer uma musiquinha aí, juntando todos os instrumentos. Bora ver o que a família vai mostrar aqui pra gente. Juntando o pandeiro, o berimbau, o atabaque O agogô. e o agogô. Bora lá uma musiquinha aí pra galera. Bem, como não temos plateia, mas tem eu aqui para bater palma. Muito bem, gente, adorei. Bem, agora eles vão falar dos projetos que vocês têm,
aí, que eu sei que são projetos lindos. Um eu já conheço, mas eu prefiro que vocês falem dos seus projetos. Aqui o Cristiano, tem projeto aí, Cristiano? Tem sim, como eu te falei, tem o projeto no PAA, no Colégio Gregório. Eu iniciei lá, por acaso, uma apresentação que a gente fez para uma aluna nossa que treinava com a gente, estudava lá. E aí a gente fez a apresentação e todo mundo do colégio gostou, se interessou. E aí eu aproveitei para falar com a vice-diretora, eu perguntei, você não quer capoeira aqui e tal? E a gente foi fazendo reuniões, até que eu consegui o projeto lá. Graças a Deus eu tô lá há 2 anos, entendeu? Mantendo trabalho com as crianças lá, os pais participam bacana, as crianças conseguiram se batizar, se graduar, entendeu? Então foi para frente o projeto e eu fico muito feliz de ter conseguido realizar esse... Ainda não cheguei lá onde eu quero, né? Sim. Mas a coisa está acontecendo, né? Isso é importante. Contramestre Chocolate. A gente desenvolve aqui dentro do nosso projeto, né? Que hoje a casa virou um projeto. Oficinas, né? De instrumentações, de confecção, de toque, de percussão, de musicalidade, né? Toque de berimbau, toque de agogô, toque de recorreco. Tá entendendo? E fora isso a gente tem os nossos anexos, né? Tem aluno meu que dá aula em Águas Lindas, tem outros que dá no Icuí, né? Na Horta, entendeu? Aqui pra dentro também. E o projeto, né, tá cada vez melhor, graças a Deus. Que bom. Professor Wallace. A gente desenvolve um trabalho na Escola Gaudêncio Ramos, que normalmente está parado devido à pandemia, mas também desenvolvo um trabalho na Escola Mundo Fantástico, que é uma escola particular que cedeu espaço nos sábados, e também desenvolvo um trabalho no distrito com os alunos da escola Flaviano Gomes, né? E o que é legal dos projetos é que cada ano que a gente vem reparando, sempre tem alunos novos. Então a gente consegue fazer esse trabalho de sempre cativar pessoas novas, né? O trabalho não fica ali parado, sempre vai renovando. Sim. Raquel, pode falar dos projetos, está participando de um, ainda está com a família toda. A minha parte eu fico só nos bastidores, por enquanto. Sim. Organizando papelada, redes sociais, por minha conta. Legal. Na divulgação e no marketing do nosso grupo. Então, falando em redes sociais, fale pra gente aí, pro nosso público aí que está assistindo, tudo sobre a capoeira hoje. Os contatos aí, as redes sociais de vocês. A nossa página no Facebook é União Capoeira Ananindeua. No Instagram é União Capoeira CM Chocolate, que significa contramestre. E no YouTube é União Capoeira PA. Sigam lá para conhecer mais sobre o nosso projeto. Já que o programa é Bom Dia com Dica, eu vou pedir uma dica, que ou várias dicas aqui pro professor Wallace. Wallace, quais seriam as dicas aí que você poderia dar para quem quer começar a fazer a capoeira? Pode falar dos benefícios da capoeira também. Nosso grupo trabalha a questão do combate ao racismo, ao preconceito, mas também a gente vem desenvolvendo um trabalho que vem quebrando aquelas doenças que estão surgindo agora, né, mentais e tudo mais, que a pessoa não consegue focar, começa a ter depressão. E a capoeira vem quebrando tudo isso, porque você começa a identificar, quanto mais você começa a focar em outras coisas. Mas se você quiser saber mais, siga nossas redes sociais e tamo junto. Muito bom, com certeza nós vamos seguir a União Capoeira Associados, não é isso? Então sigam lá, gente, esta família aqui, que só leva alegria, que só leva educação, com todos esses projetos para toda essa comunidade aí que eles acabaram de apresentar para vocês. E eu quero aqui agradecer por vocês terem aceitado o convite do programa Bom Dia com Dica. E é esse que é o feeling do programa, mostrar coisas boas. Eu não podia deixar de mostrar a capoeira também. Então, muito obrigado, e eu quero terminar batendo palma para vocês.